Olá, amigos e amigas, é um prazer estar aqui no Pensar Contabilidade. E hoje nós vamos falar sobre a tecnologia e as malhas fiscais a favor da sua empresa. Fique conosco e vamos conversar sobre este importante tema a respeito do pensar contabilidade a favor da sua empresa. Bom, para quem não me conhece, eu sou Mauro Negroni, sou professor na BSSP e trabalho há muitos anos com sistemas de informação para o âmbito do SPED e também das demais obrigações acessórias. É um prazer estar aqui com vocês e eu começo falando daquele tema que para mim é o tema mais glamuroso no âmbito da contabilidade da área tributária. É o SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital. Para muita gente, para muitos, eu ando meio em dúvida, né? Mas para muita gente, um sistema super conhecido a respeito das nossas informações contábeis, das informações contábeis tributárias e também para o âmbito das apurações do cumprimento das obrigações acessórias. O SPED começou lá muito tempo atrás, em 2007, quando saiu o decreto 6.022 e instituiu o SPED. As nossas reuniões, eu faço parte do projeto piloto, das empresas do projeto piloto, e as nossas reuniões começaram bem antes. Mas hoje, com o SPED já tendo alcançado o tempo de maturidade que ele tem e a abrangência que ele tem, ele foi um sistema que permitiu múltiplos ganhos para a sociedade, para os contribuintes e também para os fiscos, porque ele digitalizou a informação tributária e a informação contábil. Essa digitalização foi muito debatida, muito discutida, muitas entidades e muitos órgãos se colocaram contra essa digitalização, mas de fato ela aconteceu ali pelo ano de 2008, 2009 e depois veio crescendo as obrigações, veio migrando as obrigações, depois veio FD Contribuições, DACOM e assim por diante. Falo isso mais para aqueles profissionais, para aquelas pessoas que vieram para o ambiente tributário mais recentemente, né? Hoje, se a gente pensar 2008, 2009, nós já temos aí 12 anos, né? Então já passaram pelo menos 2 turmas de contadores pelo banco da faculdade, né? E já estão formados. A gente poderia até pensar em 3, né? 3 turmas e muita gente ainda que se formou durante a implementação do SPED. Bom, mas o que o SPED fez foi trazer a reunião de muitas informações para o âmbito do sistema, então permitiu essa digitalização. Gente, essa digitalização ela trouxe benefícios, como eu disse, para os contribuintes também, para as empresas, para os empreendedores. A gente sempre tem a tendência a pensar na questão tributária, né? No nosso caso, que trabalhamos na área tributária, eu atuo há 30 e poucos anos na área tributária, a gente tende a pensar sempre no âmbito tributário. Mas também permitiu que muitas empresas passassem a fazer controles e aproveitar seus controles para remeter para o fisco, e também permitiu que muitas informações agora cobradas pelo fisco, ou à época cobrada pelo fisco, passasse a ser alvo de auditoria interna ou auditoria externa. Isso permitiu um maior controle, porque como acontece ainda hoje, as auditorias muitas vezes ocorrem por amostragem. Claro, para fazer a trilha da informação por amostragem, para verificar o procedimento contábil por amostragem. Mas para checar contra este procedimento a totalidade das operações, muito mais importante do que o olho humano
é o olho do sistema. Aquele cara que vai pegar as informações, aquele cara, né? Aquele cara era no tempo do papel. Na época da informação digital, o que acontece? A gente utiliza o aparelho digital para poder fazer a conferência das informações, o processo de auditoria, verificar se aquela compra efetivamente sensibilizou o estoque, se sensibilizou o estoque, sensibilizou o custo do estoque, se contabilizou na conta de estoque e assim por diante, né? Então imagina fazendo isso de forma humana. De forma humana a gente consegue checar algumas trilhas, perseguir o tempo da informação como é que eu vou dizer, no trânsito normal do próprio organismo, né, da própria entidade, mas para efeitos de auditoria a gente pode olhar todas as operações. Isso é um novo paradigma, porque olhar todas as obrigações também o fisco pode. Também o fisco pode. E aí eu trago para vocês uma questão que eu considero muito importante, porque a atuação da maioria das empresas em relação ao tributário e também ao contábil, não bota os dois no mesmo patamar, né? Na mesma equipe, na mesma localização dentro dos empreendimentos, dentro das entidades, mas coloco eles como pares, porque para efeitos de auditoria, para efeitos de SPED, eles são pares, né? Porque com base na contabilidade se chega ao resultado, seja o gerencial, mas que dali também vai se chegar no resultado tributário também, para efeito de imposto de renda, contribuição social. Então, mas voltando à questão original, essa auditoria ela pode ser preventiva, ela pode ser pré-fisco. Isso que eu defendo, tenho defendido sempre, desde antes do SPED e com o SPED mais ainda. Se encaixa perfeitamente na lógica que eu levo há muitos anos na cabeça. Se eu esperar para o fisco me auditar, sabendo aquilo que o fisco já divulga que vai olhar, porque os fiscos dizem o que vão olhar. Eles pedem as informações que estão nas informações digitais, né? Dou um exemplo, por exemplo, no caso da pessoa física, fugindo um pouquinho do SPED, mas se passou a pedir o número de matrícula do registro de imóveis. Será que o fisco não vai fazer nada com esta informação? Eu tenho absoluta convicção de que ele vai sim cruzar patrimônio com renda, com distribuição de resultados, né? A questão patrimonial ela passa a ser alvo do ambiente do SPED cruzado com outras bases de dados, como é o caso do Imposto de Renda da Pessoa Física, do CPF. Né? Então, é bastante importante que a gente enxergue esta entidade SPED, que esta informação ela também possa tirar proveito, que as empresas possam tirar proveito, que as entidades possam tirar proveito. Tá? E isso é um trabalho que para os escritórios de contabilidade ainda é uma oportunidade, porque a grande maioria está focada no fazer, no operacional. Né? Tem uma boa parcela que já começou a se preocupar com novas possibilidades, o que é ótimo, mas também há uma boa parcela de clientes desatendidos, de contribuintes desatendidos, que querem fugir da auditoria punitiva, mas ela não precisa ser punitiva. Se eu fizer a auditoria dentro da minha empresa de forma adequada, que o fisco vai fazer ali adiante, a gente pode evitar o risco da multa, do agente tributário, verdade? Mas também eu posso descobrir uma fraude, um desvio, um erro, uma má-fé de alguém. Então, neste sentido
que a produção da auditoria preventiva vai levar. Se as decisões após a auditoria vão ser levadas a cabo, se vão ser a termo, bom, isso é outra conversa. Mas levantar a informação é a obrigação da auditoria. Bom, indo para o lado da auditoria tributária, a gente vai ter que enfrentar uma situação muito peculiar. A partir do momento em que a gente compara a efetividade da Receita Federal do Brasil em 2010, logo depois da implantação do SPED, e 2018, a gente tem um susto. A efetividade que eu quero dizer é o número de autos, não a contribuição espontânea, mas o número de autos e quanto era derrubado e quanto que passou a ser derrubado. Em 2018, os números de 2018, publicados em 2019, no Plano de Fiscalização Anual da Receita Federal do Brasil, nos diz que a efetividade é de 99,71%. Olha, 99,71% é um número fantástico. Muitas empresas de cobrança, muitos varejistas gostariam de ter uma inadimplência de 0,29%. Tá? Claro que aqui nós não estamos falando de inadimplência, né? Nós estamos falando de levar a termo o auto de infração. Então não foi derrubado em esfera administrativa, em esfera judicial. Beleza. Não quer dizer que vai cobrar, é verdade. Mas 99,71% é um número muito bom, muito bom. E esta efetividade a gente precisa estudar. Né? Eu, pelo menos, proponho estudar. Por quê? Porque se o fisco está tão preciso quando ele faz um auto de infração e a arrecadação continua crescente, significa que essa fórmula deu muito certo. Ou seja, o fisco precisa forçar menos contribuintes a cumprir, tá? Porque se o número de autos diminui, e é verdade, o número de autos diminuiu drasticamente, o pagamento espontâneo passou a ser maior, já que a arrecadação continua crescente. Então, aqueles que foram impelidos a cumprir as obrigações também foram impelidos a pagar, ao declarar e pagar, recolher o montante, né? O cumprimento da obrigação principal, que é recolher o tributo. Gente, mas a gente precisa botar foco naquele que não cumpre, né? A gente, que eu quero dizer é, no caso de malhas, no caso de auditoria, a gente precisa colocar foco também naquele que não cumpre. Porque muitas vezes, nas companhias, nas empresas, se discute a questão de quanto isso vai representar, né? Eu costumo dizer que a conta é sempre maior do que o auto, porque primeiro que precisa parar o que está fazendo para cumprir a intimação. Segundo, que ela sempre vem recheada de requintes, porque se o auditor faz o trabalho dele, ele faz o trabalho dele alargando o espectro que o sistema de auditoria do fisco pegou. Claro que ele não pode auditar qualquer coisa, mas estando relacionado, por exemplo, ele vai examinar apuração de PIS e COFINS. Porque vamos imaginar lá que um contribuinte resolveu colocar como monofásico e, portanto, sem a tributação na saída, produtos que não são monofásicos, né? O cara pode vender, por exemplo, um calçado e dizer que é um produto monofásico, né? E aí o que acontece é que ele não teria incidência da contribuição social na saída, mas na entrada ele tomou crédito. Por exemplo, vamos pegar um caso esdrúxulo desses, né?
que a gente vê aí o pessoal que faz planejamento tributário abusivo, querendo fazer umas coisas meio esquisitas aí, né? Às vezes por erro, e a gente precisa ter essa consciência. Às vezes é por erro, não é por dolo, não é por má fé. Mas se erra, todo mundo erra, né? E às vezes é um parâmetro no sistema que está mal colocado e erra a mão e coloca uma informação que não deveria estar lá da forma como está. Mas vamos partir do pressuposto que todo mundo está trabalhando certinho e aí chega um auto de infração. Chega uma intimação e a posteriori um auto. Tá? Eu gosto muito de usar uma métrica que é uma métrica que o varejo conhece bem. Não é só o varejo que é autuado, mas que o varejo conhece bem, que é o ticket médio. Né? Se a gente pensar no ticket médio ou no pedido médio, no valor médio de pedido, no caso da indústria e de outros segmentos, né? A gente vai saber que a Receita Federal do Brasil em 2018, os dados de 2018 divulgados em 2019, dão conta de que o valor médio de um auto é de 400, por volta de 400 mil reais, tá? Vou arredondar aqui para 400 mil reais, tá? Todo ano eu calculo, pego o plano, esse ano ainda não saiu, e aí deve ser por conta da Covid, deve ser por conta de alguma outra coisa qualquer, mas não saiu ainda o plano anual de fiscalização, os resultados e apresentação das tendências e da Receita Federal do Brasil. Mas assim, o ticket médio é de 400 mil reais. Então, meus amigos, quando a gente vai falar quando a gente vai prestar uma consultoria, quando a gente vai falar com um empresário, a gente pode também usar esses números a nosso favor, né? A gente também pode usar esses números para colocar para o empresário que ele corre um risco de, na média, claro que tem empresa que não fatura 400 mil reais por ano, mas tem empresas que faturam bem mais do que isso. E que se a gente pensar na lógica do empreendedor, imagina que ele tem um varejo, que ele tem uma empresa mercantil, e aí produz e vende, né? E aí a gente diz para ele, olha, o ticket médio da Receita Federal é 400 mil reais, ou seja, na média, né, a probabilidade do fisco fazer lançar um auto, o fisco Receita Federal do Brasil, lançar um auto, a tendência, na média, é de que seja 400 mil reais. Claro que tem autos de 2, 3 merréis, né? E tem autos de alguns bilhões, por isso que na média dá 400 mil. Tá? Então é importante que o empresário saiba disso. É importante que você que faz consultoria tenha este número na cabeça. É importante que quem faça administração do planejamento e do risco também tenha. Porque, gente, porque isso, e aqui não é para colocar medo em ninguém, não é para, eu estou falando para quem é consultor, para quem é auditor, para quem é gestor, para quem é controller, para quem é CFO. Por quê? Porque é um número que a gente precisa ter na cabeça. A chance de um auto é essa. 400 mil reais na média e com um índice de acerto da Receita Federal do Brasil de 99, acima de 99%. Então, qual é a chance? E como é que a Receita Federal do Brasil chegou nesse patamar? Chegou no mesmo patamar que vocês todos podem propor. Isso vai levar tempo? Vai. Mas a tecnologia está aí para todos utilizarem. Todos. Mas, Mauro, é muito cara a tecnologia. É muito cara. Será? Hoje nós estamos falando em inteligência artificial, em robotização. Em todas as minhas aulas eu digo, né, para os meus alunos, podem ficar bravos comigo, mas eu sou uma das pessoas que pensa no processo de robotização dos nossos clientes. Eu tenho uma empresa, sou sócio de uma empresa de tecnologia que pensa robotização nos processos de back-office
para maior eficiência, para eliminação do trabalho repetitivo, para liberar as pessoas importantes a pensarem, as pessoas que querem, né? Então, esse processo, essa tecnologia, ela está liberada hoje, né? E isso já está cada vez se popularizando mais, cada vez mais popular, como era o GPS há um tempo atrás. Lembra? O GPS, nossa, era um aparelho. Hoje, ou ele vem embarcado no carro, na lancha, enfim, num veículo, ou ele vem embarcado no celular, que o celular vai para tudo que é lugar. Então, tudo que é lugar que tu vai, tu tem um GPS. Não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, e eu não sei se vem assim, porque faz tempo que eu não troco de telefone, mas nos telefones iPhone, pelo menos, da Apple, vinha uma bússola. Eu não sei se ainda vem a bússola, porque hoje já vem um GPS, né? Basta que eu tenha internet, eu tenho a bússola, né? E a bússola, o GPS, né? Então, assim, se eu tenho telefone, eu tenho GPS. A bússola, já não sei exatamente como é que ela funciona, mas imagino que ela funcione ou por sinal de satélite ou por sinal de antena para calcular, porque provavelmente não tem uma bússola, né, com uma agulha dentro de um telefone celular, né? Então provavelmente ela calcula a posição. Mas assim, são tecnologias que hoje estão disponíveis para todos nós. Há um tempo atrás todo mundo comprava mapa para poder viajar, porque o preço de um GPS era absurdo, tá? Hoje a gente carrega no bolso um GPS e nem se dá conta. A gente não paga pelo GPS que vem embarcado no telefone, né? Não paga por aquele GPS que vem embarcado no automóvel, né? No veículo, que seja como for. Então, gente, é bastante interessante que a gente ainda pense na área tributária mais ou menos como a fase pré-GPS, né? Tem muitas ferramentas de gestão, muitas ferramentas que permitem a gente fazer tanto ferramentas eletrônicas, ferramentas digitais, ferramentas de gestão, quanto metodologias para a gente fazer a melhoria do nosso processo de gestão. E isto cada vez está mais e mais em conta, cada vez mais em conta. Tá? Há um tempo atrás, para a gente fazer um investimento e comprar um computador, fazer uma compra de computador. Muita gente hoje não pegou isso nos anos 80, eu peguei nos anos 80. Né? Meu primeiro computador eu fui ter em 1990 e alguma coisa, porque na década de 80 já tinha pessoas que tinham, mas era muito caro. Tá? Então eu fui ter meu primeiro computador lá por 90 e poucos, 95, 97, por aí, que eu fui ter o meu primeiro computador. Era muito caro, hoje a gente compra, né? Hoje para os filhos, para as crianças, para poder trabalhar, tu não imagina fazer um trabalho escolar, assistir aula agora em época de Covid, enfim, uma infinidade de situações, né, sem um computador por perto. Não se faz mais isso, né? Não se tem mais este parâmetro. Os televisores estão virando computador, né? O celular virou um computador, porque só computador é que atrai o humano, né? É só aquilo que tem inteligência embarcada é que atrai o humano. E quando a gente fala em inteligência, às vezes não é uma inteligência digital, às vezes é uma metodologia. Por exemplo, uma metodologia simples, 5W e 1H. Né? Coloca numa planilha um plano de ação, detalha, diz quem vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer e coloca esse programa para melhorar a companhia que dá para controlar no Excel. Olha, estou falando de Excel. Tá? Uma ferramenta que é super comum a gente encontrar nas empresas, né? Muito comum. Né? Então,
o que eu estou querendo colocar para vocês é que assim, nós temos vários mecanismos, né? Mecanismo para treinamento, né? Mecanismo de treinamento como agora está muito popular, esses de videoconferência, né? Outros para fazer cursos, né? Então tu pode montar um programa de treinamento dentro da empresa com a utilização de ferramentas. Eu não vou citar as ferramentas aqui, né? Mas ferramentas que em sala de aula é outra história. Em sala de aula a gente trabalha com aí sim, com nome, sobrenome, vantagens de uma, desvantagens e tudo mais. Mas hoje tem ferramentas para fazer gestão do conhecimento, hoje tem gestão de carreira, hoje tem gestão gestão de conhecimento. Puxa, é uma ferramenta, há ferramentas fantásticas dentro das companhias, né? E aquelas que têm e que utilizam efetivamente para fazer gestão do conhecimento, que é gestão daquilo que se sabe, base de conhecimento, conhecimento aplicado, disseminação, né, cursos, provas online, corrigidas pelo próprio sistema. Então tu avança de etapas conforme tu vai atingindo patamares. Gente, isso não é o futuro, isso é o presente, isso acontece todos os dias nas companhias. Eu quero dizer para vocês que a minha preocupação, já encaminhando para o nosso final aqui, a minha preocupação é que há muitas empresas serão surpreendidas em 2025 com as informações que hoje, em 2020, nós estamos remetendo para os fiscos. Então, assim, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Eu fico arrepiado quando alguém me diz assim, mas o fisco não olha para isso. O fisco tem 60 meses para olhar a partir do momento em que eu mandar a informação para ele. Então, assim, lá em 2025, qual será a tecnologia que ele vai estar aplicando para fazer as auditorias digitais sobre os meus dados? Quais? Quem arriscaria dizer? Se a cada 3 anos, 3, 4 anos, a gente tem uma revolução digital, quem poderia hoje dizer o que nos espera nas auditorias em 2020? Como tendência, sim, claro, muitos gurus de tecnologia nos dizem o que vamos ter, né? Computação quântica está batendo na nossa porta. E quando nós vencermos o dilema do preço da computação quântica, quando nós vencermos o dilema do superaquecimento da computação quântica, que parece que agora já está resolvido, né? Porque a capacidade do processador, que ele acaba se derretendo, né? Porque pela geração do calor e tudo mais. Então, assim, já tem experimentos funcionando por muito tempo, porque tem que ser um material muito resistente e, portanto, mais raro e, portanto, mais caro. Mas é uma questão de preço, né? Telefone celular era um preço absurdo há um tempo atrás. Hoje o telefone celular virou um lifestyle, né? Ele compõe o teu lifestyle, né? Qual é o tipo de telefone que tu usa e te direis quem é, né? Então tá mais ou menos assim a história de tecnologia. Mas de qualquer forma, gente, é preciso pensar qual será a tecnologia que vai estar disponível em 2020 para fazer as auditorias daquilo que nós estamos mandando hoje. Isto precisa ser pensado e não é pelo empresário. Quem tem que não é o empresário contábil, é o empresário consultor, é o empresário que presta serviço. E não aquele empresário que toma o serviço do outro, né? Se eu estou preocupado com a minha empresa que fabrica alimentos, eu não quero saber o que é, eu não quero perder indústria 4.0. Foca no teu negócio, Indústria de alimentos, nossa, tem uma competição acirradíssima.
que é que a gente vai propor, o que é que a gente vai propor para o empresário se distanciar dos seus concorrentes, se diferenciar no mercado. É isso que nós temos que ajudar o nosso cliente. Tá? E para isso se junta conhecimento humano, da área de tecnologia e da área de tributária e da área contábil e da gestão como um todo do conhecimento, gestão de pessoas, gestão de conhecimento, para poder melhorar o ambiente de negócios daquele negócio, daquele empreendimento, para que ele se torne mais competitivo, porque ele se tornando mais competitivo, nós estamos ajudando não só o nosso cliente, e é verdade que estamos ajudando o nosso cliente, mas nós estamos nos ajudando, porque esse é um cliente que será nosso cliente fiel. Né? Nós também atuamos assim. Experimenta comprar um produto e quando tu tiver a primeira dificuldade com aquele produto, um produto de valor agregado razoável, e que quando tu precisar de alguma ajuda, o site daquela companhia não tem um telefone, não tem uma forma de fazer contato e tu tem um problema porque tu está procurando uma assistência técnica, por exemplo. É muito ruim quando a gente se depara com este tipo de atuação, com este tipo de pós-venda. E nas relações de prestação de serviço as coisas se dão da mesma forma. Quanto mais a gente colaborar para o negócio do nosso cliente e quanto mais aquele cliente tirar benefícios, vai gerando uma relação de cocriação nesta relação, porque ele também passa a te imputar com informações que tu vai processar para poder melhorar o negócio dele. Né? Então, meus amigos e minhas amigas, eu quero dizer para vocês que eu estou muito contente de estar aqui no Pensar Contabilidade. Espero que esse momento tenha sido útil. Né? Quero também dizer para todos que eu fico lisonjeado em estar participando desse processo, desse projeto do Pensar Contabilidade e dizer para vocês que eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte da equipe da BSSP. Nós produzimos já alguns materiais, né? Nós produzimos esse livro de compliance tributário, nós produzimos, que está esgotado, já me disseram que no principal e-commerce onde ele é vendido, ele está esgotado, né? E agora em seguida deve chegar uma nova remessa e da nova edição, e eu estou muito contente porque os resultados têm, né? Aqui também tem um capítulozinho meu, tem uma contribuição minha, e é muito bom fazer parte de uma equipe, de uma turma, né? Como a gente se trata, de professores que tem muito orgulho do que faz e muita vontade de compartilhar conhecimento. Muito obrigado pela assistência de vocês, por vocês estarem aqui comigo assistindo esse pequeno refletir aqui de meia horinha, e que a gente possa se encontrar novamente em sala de aula com a tranquilidade e segurança para a gente poder conviver presencialmente, né? Ou em qualquer outro momento que a gente venha aí ter mais uma live, mais uma palestra, mais algum momento, tá? Para quem quiser me procurar no Instagram, eu tô lá, Mauro Negruni, também tô no Twitter, tô no Facebook, tô no LinkedIn, então também podem me procurar pelo blog mauronegruni.com.br, e aí no YouTube também tem uma coluna, todas as segundas-feiras a nossa coluna vai ao ar com assuntos do âmbito tributário, misturando tecnologia e tributário contábil. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço para vocês, bom trabalho, bons resultados, boas relações com os clientes e que a gente tenha muita saúde para aproveitar a vida. Um abraço para todas e para todos.